Atenção, o general Hugo Carvajal, o ex-braço direito de Nicolás Maduro, acaba de abrir a boca nos Estados Unidos da América e ele entrega Xandinho Moraes, o Luiz Inácio Lula da Silva, General Mourão envolvido e a tal da Ana Priscila. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esta live aqui. Antes da início da matéria, família, eu preciso que você dê o like aí rapidinho. Senta o dedo no like. Muita gente chega e esquece de dar o like. Esquece de comentar. Comenta aí se o áudio, se a imagem está boa, de onde que você me acompanha. Também é importante você compartilhar nos grupos das tias do Zap, para que esse vídeo alcance mais pessoas. Pois sabemos que vídeo como esse, o algoritmo aqui não funciona, porque a verdade ela liberta e as pessoas precisam ser libertadas. A grande mídia jamais vai mostrar isso que eu irei trazer aqui para vocês. Por incrível que pareça, a Rede Record fez uma matéria pequenininha aí falando, né? O assunto é tão relevante, é um assunto tão estrondoso que não tem como mais eles esconderem a verdade. Então eu peço a vocês que vejam. Outro recado, os vídeos aqui, família, são gerados, os áudios são gerados por inteligência artificial. Então, o áudio é muito parecido um com o outro, mas todos aqui são vídeos inéditos, não são vídeos repetidos. Os áudios parecem um com o outro, beleza? São inteligência artificial que gera os áudios, porém, pegando de fontes verídicas. Não tem nada de fake news aqui, não. Então vem comigo na matéria aí, eu já peço você, compartilhe para o máximo de pessoas possível e vamos ouvir esse áudio aqui, inclusive é da Record, tá família? Esse aqui não é de inteligência artificial, é da Record e a Record não pôde ficar calada em meio a esse turbilhão polêmico aí. Vamos ouvir o áudio aqui e eu peço que você compartilhe aí do outro lado para o máximo de pessoas possível. Vamos ouvir aqui. Compartilha, tá pessoal? O homem que já foi uma das cabeças da inteligência do governo venezuelano resolve contar o que sabe. O Domingo Espetacular foi até a Espanha refazer os passos de Hugo Carvajal. O ex-general denunciou um esquema de financiamento feito pela Venezuela a partidos e governos de esquerda no mundo todo, incluindo o Brasil. Encontramos parentes que estiveram com ele dias antes da prisão. Carvajal também fez revelações inéditas ao nosso repórter direto da cadeia. Presta atenção, dá o like. Uma das mais lindas capitais europeias, escolhida como esconderijo por um dos homens mais procurados pelos Estados Unidos. Hugo Carvajal, ex-general da Venezuela, acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. O homem que denunciou um esquema de financiamento do país dele para políticos e partidos de esquerda de todo o mundo. Pela primeira vez, uma equipe de TV brasileira fala com um familiar de Hugo Carvajal. Hugo é um soldado. Ele tem todos os seus princípios e disciplina bem definidos. Especialistas explicam por que Carvajal é um homem que pode colocar em xeque políticos importantes. Ele é uma peça-chave nessa engrenagem, nesse regime bolivariano, cujo objetivo era expandir para o resto dos países da América Latina ou mesmo para a Europa. Hugo Carvajal espera na cadeia para saber se fica ou não na Espanha. Concordou em responder da prisão a perguntas da nossa reportagem e confirmou nomes de políticos que teriam recebido dinheiro da Venezuela. E ele já está nos Estados Unidos, tá, família? Lembrando aí. Esse homem se chama Hugo Armando Carvajal, conhecido como El Pollo, que quer dizer o frango em espanhol, nasceu na Venezuela e foi general na fase dos presidentes Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Na verdade, ele conhece Hugo Chávez na Academia Militar, daí seu apelido. Seu apelido, dizem-me seus conhecidos, é um apelido do Exército. Ele se tornou um general e cuidou de toda a inteligência e contra-espionagem da Venezuela. Ele é considerado um arquivo vivo. Carrega segredos que podem derrubar governos e levar políticos influentes para a prisão.
Ele tinha ligações com os serviços de inteligência de muitos países e também com assuntos relacionados com o narcotráfico, o terrorismo. Carvajal é general e durante 14 anos foi chefe do serviço secreto da Venezuela. Era homem de confiança de Hugo Chávez, mas se tornou inimigo do sucessor de Chávez, Nicolás Maduro, e passou a ser perseguido por ele. A advogada de Hugo Carvajal diz que ele foi importante para o governo venezuelano até 2014. Depois passou a ter problemas com o governo de Nicolás Maduro. No início eram diferenças de opiniões e chega um momento em que ele não gosta de nada do que está acontecendo na Venezuela e é quando perde todos os seus privilégios. Carvajal apoiou o opositor de Maduro, Juan Guaidó, e é acusado de associação ao narcotráfico. Entrou na lista de procurados também pela Agência Antinarcóticos dos Estados Unidos. Cercado por todos os lados, Carvajal fugiu do país. E foi uma fuga bem ao estilo de um agente secreto. Da Venezuela, Carvajal viajou 25 dias de barco até Trinidad e Tobago. De lá foi para a República Dominicana, de onde embarcou em um avião para a Espanha. Nós conversamos com exclusividade com uma familiar de Carvajal, que por segurança não vai mostrar o rosto. Ela falou sobre a fuga. Ele viajou com passaporte verdadeiro, não era falso. Aqui no aeroporto de Madrid, agentes do CNI, Centro Nacional de Inteligência, o esperavam. Ele foi colocado em um carro e tiveram 2 ou 3 reuniões. Logo foi localizado pelos Estados Unidos, preso, mas liberado em seguida. Começava assim a aventura de Carvajal na capital espanhola. Não é tão difícil se esconder em Madrid, uma capital com 3,5 milhões de habitantes e que recebe outros tantos milhões de turistas por ano. E foi pensando nisso que Hugo Carvajal escolheu essa cidade como refúgio. E funcionou, pelo menos durante algum tempo. Por 2 anos, um dos homens mais procurados do mundo se misturou com a multidão e passou despercebido em Madrid. Com a permissão do governo e dos agentes espanhóis, Carvajal viveu e circulou livremente por Madrid. Para não ser localizado, Hugo Carvajal usava uma estratégia simples. Nunca ficava mais de 3 meses no mesmo endereço. Por isso, morou em vários bairros diferentes aqui em Madrid, até se mudar para um apartamento que fica neste prédio, na rua Torre Laguna, um ponto nobre da cidade. No apartamento, Carvajal encontrou luxo, conforto, segurança e ficou mais tempo do que costumava ficar. Morou aqui durante 8 meses, tempo suficiente para deixar pistas, ser localizado e preso numa operação conjunta executada por agentes americanos e espanhóis. Esse vídeo mostra o momento da prisão em setembro desse ano. De acordo com os agentes, Carvajal estava sozinho no apartamento. Foi encontrado escondido em um quarto e com uma faca na mão, mas se entregou sem resistência. Euponho consta em várias listas do Tesouro Americano como alguém que deve ter seus bens confiscados por ligação com o tráfico internacional de drogas. Os Estados Unidos já sabiam 3 meses antes onde ele se escondia. Esse documento da Agência Norte-Americana Antidrogas, DEA, enviado para o governo da Espanha em 17 de junho desse ano, revela onde Carvajal vivia com a família no apartamento em Madrid. Uma vez que ele é preso, ele fica à disposição da justiça. E é quando ele diz que vai contar tudo o que sabe. Não só sobre Podemos, que é o partido de extrema esquerda da Espanha, mas também sobre como as partes foram financiadas de tudo, de todo mundo da extrema esquerda. Hugo Carvajal prestou depoimento aqui na Corte da Audiência Nacional, uma alta instância judicial da Espanha. No depoimento, ele conta como foram os anos em que trabalhou como chefe do serviço secreto da Venezuela e relata, principalmente, como funcionava o esquema de distribuição de dinheiro para países e políticos
alinhados com o regime de Chávez e Maduro. O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV teve acesso com exclusividade ao depoimento prestado por Hugo Carvajal aqui em Madrid. A Record TV foi o primeiro veículo de comunicação da América do Sul a obter o documento. No depoimento, Carvajal aponta vários políticos como beneficiados por dinheiro da Venezuela. Seriam eles Lula da Silva, no Brasil, Néstor Kirchner, na Argentina, Evo Morales, na Bolívia, Fernando Lugo, no Paraguai, Ollanta Humala, no Peru, Zelaya, em Honduras, Gustavo Petro, na Colômbia, além do Movimento 5 Estrelas, na Itália, e Podemos, na Espanha. Carvajal afirma ainda que o governo venezuelano financiou ilegalmente movimentos políticos de esquerda pelo mundo por pelo menos 15 anos. No depoimento, ele diz também que, enquanto foi diretor de inteligência e contra-inteligência militar da Venezuela, recebeu uma grande quantidade de relatórios, sinalizando que este financiamento internacional estava ocorrendo. A jornalista Tereza Gomes também teve acesso ao depoimento e acompanha a trajetória de Carvajal. Segundo ela, o transporte do dinheiro era feito por malas diplomáticas, através de embaixadas da Venezuela e da Espanha. Ele não especifica como, nesse caso, por exemplo, como o dinheiro foi entregue a Lula da Silva. Mas, por exemplo, para Cristina Kirchner, foi diretamente transportado para a Argentina e lá foi entregue no aeroporto. A advogada de Hugo Carvajal diz que ele estava na inteligência militar há anos e recebia informações de vários países sobre financiamentos de dinheiro para a esquerda. Ou seja, que existe um financiamento ilegal na maioria dos países da América do Sul, na Espanha e na Itália. Esse investigador venezuelano que acompanha a família de Carvajal na Espanha e também não vai mostrar o rosto por segurança, afirma. Magistrados que escutaram Hugo afirmam que ele disse coisas importantes em audiências prévias. E ele já demonstrou que tem como provar. Hugo quer colaborar com as autoridades espanholas, porque não quer mais ser um exilado. Hugo Carvajal seria peça-chave também em uma suposta organização chamada Cartel de los Soles, Cartel dos Sóis, conhecido pelo tráfico de drogas. Cartel de los Soles. O Cartel de Los Soles é um termo para descrever vários grupos dentro das Forças Armadas da Venezuela, que realizam várias atividades criminosas, especialmente contrabando de gasolina, mineração ilícita e outras práticas corruptas. Nesse documento americano, os nomes de Nicolás Maduro e Hugo Carvajal são citados junto a outros militares como réus, que participaram de uma conspiração corrupta e violenta de narcoterrorismo entre o Cartel de Los Soles e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC. A ONU reconhece a existência do Cartel de Los Soles desde 2019. Esse documento diz que há indícios de que na República Bolivariana da Venezuela, grupos criminosos conseguiram se infiltrar nas forças de segurança do governo e criaram uma rede informal conhecida como Cartel de Los Soles para facilitar a entrada e saída de drogas ilegais. A advogada de Carvajal nega a relação dele com as FARC e também a existência do Cartel de Los Soles. Se olharmos bem, o Cartel de Los Soles não está em lugar nenhum. Não é investigado, não é perseguido, não está. É uma invenção jornalística. O familiar de Carvajal conta que ele sempre foi uma pessoa muito discreta. É uma pessoa que fala pouco, se veste de maneira muito humilde e vem de um bairro da periferia. E diz que há uma perseguição da Venezuela contra ele. A Venezuela está sob uma ditadura. Creio que o que ele está vivendo agora é uma injustiça.
Se for extraditado para os Estados Unidos, Carvajal Já foi. por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Presta atenção, já foi. A Espanha pediu garantias para a extradição e obteve uma provável concordância americana, como diz esse documento. Se uma sentença de prisão perpétua for imposta, a estrutura em vigor nos Estados Unidos da América permite que ele possa buscar a revisão de sua sentença. Segundo a familiar de Carvajal, ele costuma dizer que quem não deve não teme, e por isso não tem medo dos Estados Unidos, mas diz que teme o golpe emocional que sofrerá se for separado da família. Isso gera um temor, porque ninguém da família tem visto americano. E os filhos maiores dele já tiveram visto cancelado. A familiar de Carvajal revela que ele se diz vítima de vingança. Quando falo com o Hugo, ele diz que não se arrepende de nada, que se orgulha de tudo que fez, que tem a consciência tranquila. A Justiça da Espanha ainda não decidiu se Hugo Carvajal será... Presta atenção, pessoal, ele já foi extraditado. Presta onde atenção. pode ser condenado à prisão perpétua. Por enquanto, ele continua preso na penitenciária de Extremeira, de segurança máxima, e que fica a 70 quilômetros aqui de Madrid. Lá, Carvajal está isolado. Só recebe visitas dos advogados e dos familiares mais próximos. Foi da prisão que Hugo Eupóio Carvajal concordou em responder perguntas feitas por nossa reportagem. Ele diz que saiu da Venezuela porque era contra a política do governo e recebeu ameaças, e que veio para a Espanha porque acreditava no sistema judicial, mas hoje não acredita mais. Ele nega que se sentiu traído pelo Centro de Inteligência da Espanha por ter sido preso, e diz que recebeu apoio quando chegou no país. Sobre o depoimento na audiência nacional, ele diz: decidi testemunhar para ajudar meu país. E sim, posso demonstrar tudo o que denunciei. Sobre Lula da Silva, ele confirma que o ex-presidente teria recebido dinheiro da Venezuela e que Brasil e Colômbia eram prioridades para o governo venezuelano. Ele diz também que o esquema no Brasil foi semelhante ao da Espanha e da Itália, mas não vai contar como era. A Record TV solicitou a entrevista com um representante do Partido dos Trabalhadores e com o ex-presidente Lula, que se recusaram a falar. Por meio de nota oficial, a assessoria de Lula informou que o ex-presidente Lula foi investigado por anos, teve todos os seus sigilos quebrados e analisados por investigadores e nenhum recurso irregular foi encontrado em suas contas, o que inclui esse tipo de acusação mentirosa sem base alguma. O ex-presidente Lula venceu na justiça todas as falsas acusações feitas contra ele. Não tem nenhuma condenação e está com plenos direitos políticos. O Partido dos Trabalhadores, também por meio de nota, declarou: o PT acionou judicialmente a Record para que a emissora seja responsabilizada pelas acusações sem provas e caluniosas que vem difundindo contra o partido e seus dirigentes. Ainda, respondendo às perguntas por escrito na prisão, Carvajal nega a existência do cartel de Los Soles e diz que nunca pertenceu a nenhum grupo criminoso. Ao contrário, sempre que pôde, os perseguiu. Sobre a extradição para os Estados Unidos, o ex-general venezuelano responde que sabe que a solução do problema dele está com o país e que nunca cometeu os delitos a que está sendo acusado. Ele termina com o nome da prisão onde está, Extremeira, a data e a assinatura dele. Para o ex-general Hugo Carvajal, agora é compasso de espera. Vai ou não ser extraditado para os Estados Unidos e pegar prisão perpétua? Família, preste atenção. Hugo Carvajal, preste atenção, essa matéria aqui, ela diz que ele está na Espanha, mas só que ele está atrasado. Ele já está nos Estados Unidos. E lá ele abriu a boca.
Vamos ouvir o outro áudio aqui. Ele abriu a boca. Família, é muita gente envolvida aí. Vamos ouvir. General Mourão, Mourancia, Ana Priscila Azevedo. Vai cair todo mundo. Vamos ouvir. Se você achou que o que mostramos ontem sobre Hamilton Mourão foi o bastante, prepare-se, porque vasculhamos ligações profundas entre ele e a intervencionista Ana Priscila. Vasculhamos tanto que apareceu outro intervencionista no bolo, um tal de Don Werneck. Segura aí. Hoje o buraco é ainda mais fundo. Se você não entendeu nada, é bom dar uma olhada nesse vídeo antes para entender essa bomba. Preste atenção, gente. E o link está no primeiro comentário fixado e na descrição. Olha só, descobrimos conexões explosivas, documentos vazaram e vídeos comprometedores surgiram, provando que o general Hamilton Mourão pode estar muito mais envolvido com esses intervencionistas do que imaginávamos. E não é só isso. El Pollo Carvajal, um dos homens mais perigosos do narcotráfico na América Latina, está prestes a abrir a boca e trazer uma revelação que pode derrubar ainda mais o Mourancia. O que será que ele sabe sobre Mourão? Como essa história se conecta com o que já vimos antes? E, principalmente, por que Mourão nunca foi sequer investigado no inquérito do suposto golpe, mesmo com essas ligações suspeitas? E atenção, porque eu tenho um vídeo vazado onde Don Werneck, marido da famosa intervencionista Ana Priscila Azevedo, confirma com todas as letras que Mourão apoia o movimento. E isso é confirmado através de matéria da Folha de São Paulo, que vou mostrar daqui a pouco. Meus amigos, o cenário é de filme de conspiração, mas a coisa é real e está acontecendo diante dos nossos olhos. Já solta o dedo no like, compartilha esse vídeo com tios e tias do Zap, porque o que vamos mostrar aqui pode mudar completamente a visão política de muita gente. Dá um like aí, galera, ó. Senta o dedo no like, compartilha. Bora pro vídeo. Agora, senador. Hamilton Mourão, general reformado do Exército Brasileiro, formado pela Academia de Agulhas Negras, atuou no exterior como adido militar do Brasil na Venezuela de 2002 a 2004. Argumentou que o regime instituído por Hugo Chávez, após sua eleição em 1999, foi bem sucedido por conta do apoio das Forças Armadas do país. Rapaz, como pode uma coisa dessas? Olha só, vou abrir logo o jogo sobre a primeira bomba desse vídeo. Segundo o narco El Pollo Carvajal, Mourão foi apontado como líder e mentor intelectual da esquerda na América do Sul. Será que Bolsonaro não sabia de nada? E escolheu o Mourão como vice-presidente para ser desmascarado? Comenta aí sobre essa possibilidade. Agora, vamos para a bomba sobre o tal do Don Werneck, que na verdade se chama Reginaldo Florencio Werneck. Ele realizava transmissões ao vivo no Facebook e YouTube, acumulando centenas de milhares de visualizações, sempre defendendo temas ligados à intervenção militar. Usa uma barba longa e veste camisa jeans, algo que, segundo ele mesmo, remete a um comunista. Gosto de desafiar estereótipos, afirmou Werneck. Sua esposa, Ana Priscila, também, naquela época, já vestia camiseta verde-oliva, decorada com acessórios que imitavam insígnias militares. Ora, se intervenção é golpe, como diz Alexandre de Moraes. As pessoas invadindo, e sempre com a intenção golpista, nós vamos ver várias fotos pedindo intervenção federal. O pedido de intervenção militar, que é o golpe, intervenção no Congresso. Por que Mourão não está respondendo nada na justiça? Em vídeo, o infiltrado Werneck aparece em manifestação gritando Lula livre, com dezenas de manifestantes. É hoje! É hoje! É hoje! Hoje vai! Hoje vai! Hoje vai! Lula livre! As imagens que vocês estão vendo não deixam dúvidas da proximidade dele com o general Hamilton Mourão. Don Werneck chegou a expor um banner em frente ao Congresso Nacional em 2017, assim que ficou sabendo que Mourão apareceu em um noticiário nacional em setembro do mesmo ano, após dizer em uma palestra que poderia haver intervenção militar no caso de o judiciário não agisse contra a corrupção. Nessa palestra, que ocorreu em setembro de 2017, promovida pela maçonaria em Brasília, onde ele ocupava o cargo de secretário de Economia e Finanças da Força, afirmou que seus companheiros do alto comando do Exército entendem que uma intervenção militar poderá ser adotada se o judiciário não solucionar o problema político em referência à corrupção de políticos. Mourão disse que poderá chegar um momento em que os militares terão que impor isso às militares, e que essa imposição não será fácil. Segundo ele, seus companheiros do alto comando do Exército avaliam que ainda não é o momento para a ação, mas ela poderá ocorrer
após aproximações sucessivas, até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político pela ação do judiciário, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso, afirmou Mourão. O general afirmou ainda, abre aspas, então, se tiver que haver, haverá ação militar. Mas hoje nós consideramos que as aproximações sucessivas terão que ser feitas, fecha aspas. Segundo o general Mourão, o Exército teria planejamentos muito bem feitos sobre o assunto, mas não os detalhou. O general é o mesmo que, em outubro de 2015, foi exonerado do Comando Militar do Sul, em Porto Alegre, pelo comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, e transferido para Brasília, em tese para um cargo burocrático sem comando sobre tropas armadas, após fazer críticas ao governo de Dilma Rousseff. Um oficial sob seu comando também fez na época uma homenagem póstuma ao coronel Brilhante Ustra. Vocês estão entendendo, meus amigos, o vídeo de ontem? Se você não viu ainda o vídeo de ontem e não está entendendo nada, vale a pena conferir, porque esse vídeo de hoje é um complemento da bomba que soltamos ontem e está no link do primeiro comentário fixado e também está na descrição desse vídeo. Presta atenção aqui, você percebeu as ligações entre eles? Tudo junto e misturado. Dom Werneck não deixou dúvidas dessa ligação entre eles. E vamos agora vazar um vídeo bombástico que Werneck relata o apoio do general Mourão ao movimento dos intervencionistas. Vou colocar aqui na tela o vídeo desse tal Werneck, tá, pessoal? Dom Werneck, ele se intitula... É o marido daquela infiltrada lá. Como é que é o nome daquela infiltrada lá? Ana Priscila. Vamos ouvir aí. General Mourão. Um dia eu mandei fazer um banner que ninguém nunca fez no Brasil ou no mundo. Eu acho que não tem isso na história do mundo. Eu mandei fazer um banner de 10 metros de altura. Eu aluguei um caminhão guincho. Levantei o banner com a tua foto, a tua imagem, a mais de 20 metros de altura em frente ao Congresso Nacional. Você sabe o que significa isso, General Mourão? Sabe o que significa isso? Significava, na verdade, eu acho que era o reconhecimento a um homem, a um patriota, a um homem que levantou e incendiou o movimento intervencionista. E aí... Vai chorar, vai chorar. Eu acho que teve um cara no mundo, na história do mundo, que levantasse em pleno acaso dos ratos, em pleno assédio do governo, na casa dos caras que roubam, levantasse um banner geral. Mas eu paguei a aposta, eu fui lá e paguei a aposta. Falei assim, eu vou fazer isso. Eu falei, por quê? Nós temos um movimento no Brasil de idosos, pessoas já de idade, novos, pessoas que acreditaram no teu discurso. Acreditaram no teu discurso. Eu acreditei no teu discurso. Eu acreditei no teu discurso. Sabia disso? E coloquei pessoas também para acreditar no seu discurso. O senhor era um patriota. O senhor era um herói. O senhor era um guerreiro. Um cara que deu um discurso no Sul daquele jeito, chamando para uma reação patriótica. Não é para qualquer um, não, general. Em pleno governo petista, um governo já declarado comunista, o senhor foi muito homem para isso. O senhor foi homem para isso. O que isso significa para o... Presta atenção, pessoal. General Mourão junto com o marido da Ana Priscila Azevedo. Você tá entendendo o balaio de gato que o Mourão entrou agora? Vamos continuar ouvindo o áudio aqui. Preste atenção, dá o like aí. Para o Brasil. O que pode acontecer se essas revelações forem adiante? Estamos diante de uma das maiores reviravoltas da história política recente do país. E se as ligações de Mourão com os intervencionistas forem ainda mais profundas, a coisa pode tomar um rumo completamente inesperado. E o golpe final vem em junho. É o Paulo Carvajal, o Franco, um ex-militar venezuelano ligado ao narco e à inteligência cubana, vai abrir a boca sobre Mourão
O que ele tem para revelar? Como essa história pode impactar o cenário político brasileiro? Será que a casa vai cair? Mourão vai continuar blindado pelo sistema? Ou finalmente vão abrir uma investigação séria sobre o envolvimento dele? O que estamos vendo é só a ponta do iceberg ou estamos diante de uma revelação sem precedentes? O que você acha de tudo isso? Mourão sabia exatamente o que estava fazendo ou foi colocado ali para ser desmascarado? Comenta aqui embaixo e compartilhe essa notícia porque essa história ainda está longe do fim. Fiquem atentos. Em breve, mais revelações bombásticas sobre os bastidores da política brasileira. Se inscreve no canal, ativa o sininho e não perca os próximos capítulos dessa novela real que está pegando fogo. E vamos pro próximo capítulo. Senta o dedo, pessoal. Senta o dedo porque vai cair muita gente. A ruína dos ratos chegou. A desintoxicação globalista está a todo vapor. Nas últimas 72 horas, o presidente Donald Trump tem sido um verdadeiro trator. Fechou diversas torneiras que despejavam milhões de dólares para financiar tudo o que você pode pensar de pior na face da Terra. É muito triste. E você vai perceber nesse vídeo que quem financiava era o próprio Estados Unidos sob o governo comunista Joe Biden. Não saia do vídeo agora, porque daqui a menos de 20 dias ocorrerá o encontro do CEPAC em Washington. Preste atenção, pessoal. De peso como Marco Senta o dedo no Maria like. Salazar, Chris Smith, Robert Kennedy Jr. E também terá a presença do jornalista exilado Alan dos Santos, que irá denunciar para a equipe de Donald Trump para o mundo todo. Várias sanções acabaram de acontecer nessa quarta-feira. O fim dele está mais próximo do que nunca. Olha, gente. Bomba. EUA se movem contra Moraes. Várias sanções acabaram de acontecer nessa quarta-feira. O fim dele está mais próximo do que nunca. Olha, gente, informações acabam de chegar direto dos Estados Unidos. E o que eu vou revelar aqui é simplesmente estarrecedor. Um áudio bombástico vazou e vou mostrá-lo no final desse vídeo. Mas já adianto. A frase que está deixando o sistema em pânico é: tem coisa vindo para o Brasil. E o cenário não está favorável para Moraes. Os bastidores estão pegando fogo e a blindagem do STF está começando a desmoronar. E adivinhem o que acontece quando eles percebem que o castelo de cartas está caindo? Desespero total. É por isso que, de forma repentina, tentam jogar Bolsonaro no meio de um suposto golpe de Estado. Querem fazer barulho? Querem, na verdade, criar uma verdadeira cortina de fumaça. O indiciamento de Bolsonaro e mais 33 pessoas pelo Procurador-Geral da República não passa de uma peça de teatro e narrativas infundadas, um jogo sujo para desviar o foco das denúncias internacionais que estão vindo com força total contra o desgoverno. Outra bomba que aconteceu hoje é que Alexandre de Moraes vira alvo de processo na Justiça do Zéua, em processo movido por empresa de Donald Trump e Rump. Vamos falar sobre isso e muito mais. Aproveita que chegou até aqui e já aperte no like. Inscreva-se ativando o sininho e não pule e nem sai do vídeo. Me acompanhe até o final. Dá o like aí, pessoal. Ó, tem gente chegando, tá esquecendo de dar o like. Senta o Para dedo. iniciarmos, vamos revelar uma cena surreal. Lula sendo flagrado e filmado, sem que ele perceba. O descondenado foi flagrado em um banquete quando recebeu a notícia do indiciamento de Bolsonaro. E outras 33 pessoas por um suposto golpe feito com bandeiras nas mãos. Batom, senhoras com bíblias, sem armas, sem tanques de guerra, sem táxi, que não deu tempo de pegar, e com o líder maior em Orlando, nos Estados Unidos. E você sabe o que contaram para o descondenado? Olha, esse que você vê contando a fofoca é o José Múcio, ministro da Defesa, que fala no ouvido de Lula sobre a entrega da denúncia do PGR ao Supremo contra o ex-presidente Bolsonaro. Ou seja, meus amigos, Presta atenção, tudo tomado, tudo junto e misturado agindo contra Bolsonaro. Agora, tudo isso não passa de desespero do sistema no Brasil. Fontes internas garantem que o pânico nos bastidores está diretamente ligado às denúncias de Donald Trump e Elon Musk sobre a USAID. A coisa está tão escancarada que eles perderam totalmente a vergonha, que após serem descobertos na pretensão de fazer um jantar comemorativo pelo indiciamento de Bolsonaro, acabaram desistindo, com desculpa de que isso iria pegar mal para a democracia. Eles nem escondem mais. Perderam totalmente a vergonha. Então, o que a Corja faz? Simplesmente cancelaram a comemoração, porque a bomba que estava prestes a explodir era grande demais. Isso só prova como eles estão completamente alinhados para prender Bolsonaro de qualquer forma.
pois sabem que irão perder as eleições em 2026. Esse inquérito é um verdadeiro absurdo jurídico. Foi baseado em um regulamento interno do Supremo que já tinha sido revogado pela Constituição de 1988. Além disso, o STF ignorou totalmente o Ministério Público e simplesmente entregou o caso diretamente nas mãos de Moraes, sem sorteio algum. O que isso significa? Que o mesmo juiz que se diz vítima é quem investiga, processa e até aplica penas. Mas atenção, eles não perdem por esperar. A situação está tão crítica que a empresa de Trump e a plataforma Rumble já entraram com ação contra Alexandre de Moraes no Zéu. A alegação? Censura. A mesma censura que Moraes aplica aqui, tentando calar aqueles que falam a verdade, agora será julgada pela justiça americana. Imaginem o desespero do togado tendo que responder na justiça do Zéu e ter que pagar milhões de dólares em indenização. Se Moraes sempre agiu, atacando primeiramente o bolso de seus inimigos, nesse processo no Zéu, ele provará do próprio veneno. E isso é só o começo. Se Elon Musk entrar também com uma ação contra Moraes em relação ao que ele fez contra o antigo Twitter, aí sim ele estará sem saída. Essa onda de processos pode significar o fim da ditadura da censura no Brasil. O tempo do Xandão está acabando. A casa caiu, o cerco fechou. E agora Moraes? Para onde correr? Para quem ele vai pedir ajuda? Para Biden, CIA ou Pentágono? Não, meus amigos, esse tempo acabou. Outra coisa que nos entristece como brasileiros é a total inércia do Senado Federal. Hoje temos 81 senadores que mais parecem verdadeiros figurantes de luxo, vivendo às custas do dinheiro público, enquanto o país afunda em uma crise institucional sem precedentes. Chegamos ao ponto de vergonha global. O Brasil agora precisa contar com Pedro Vaca Villarreal da OEA para tentar conter os abusos do STF. Sim, senhoras e senhores, um órgão internacional pode fazer aquilo que o próprio Senado brasileiro se recusa a fazer. A grande pergunta é, isso não seria crime de prevaricação? E diante desse cenário vergonhoso, o que a OEA pode fazer? Muito. O relator Pedro Vaca tem o poder de denunciar e monitorar censura, perseguição contra jornalistas, cidadãos e até a própria imprensa dentro dos países membros. Agora, infelizmente, vergonha caia sobre nós. Precisamos de depender do senhor Pedro Vaca, da OEA, para resolver isso. Eu expressei meu ceticismo e continuo cético. O Bolsonaro, por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro parece que está otimista. Podia levar só 2 coisinhas, não precisava mais do que isso, só 2. Produzidas pelo próprio Supremo. Suficiente, mais do que suficiente. Aquela frase perante a UNE, do presidente do Supremo, que já foi presidente do TSE, da Justiça Eleitoral. Nós derrotamos o bolsonarismo. Isso cabe na cabeça de algum europeu, de algum americano, depois olhar aquilo que o ministro Marco Aurélio Mello chamou de inquérito do fim do mundo, que contém também todos os ingredientes de ilegalidade. Foi baseado num regulamento interno do Supremo que foi derrogado pela Constituição de 88. A iniciativa cabe ao Ministério Público. E entregou também ilegalmente, não fez nenhum sorteio, não houve nada aleatório, nas mãos do ministro Moraes, que está investigando e processando gente que não tem foro privilegiado, que é da primeira instância. O Supremo é supostamente a vítima, é o ofendido. Então, o ofendido, o juiz ofendido, investiga, denuncia, lá no início denunciava, né? E aplicava, executava a pena. Então, meu Deus, se a gente começa a relativizar a Constituição, liberdade de expressão, vedação à censura, acabou a Constituição. Isso é muito, 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 muito grave. Agora, infelizmente, vergonha caia sobre nós. Precisamos de depender do senhor Pedro Vaca, da OEA, para resolver isso, quando o Senado brasileiro tem na mão todos os instrumentos para resolver isso. Se o caso avançar, o Tribunal Interamericano pode impor decisões ao Brasil, anulando atos do STF e até mesmo obrigando o governo brasileiro a indenizar vítimas de abusos judiciais. E aqui vem a reviravolta que ninguém esperava. As vítimas do 8 de janeiro, antes tratadas como criminosos, agora estão sendo reconhecidas como vítimas do STF. O mundo inteiro está vendo o que está acontecendo no Brasil. Se a OEA resolveu intervir, é porque a blindagem que protegia Moraes e seus aliados está começando a desmoronar. Agora, segura essa bomba que pode complicar de vez a vida do ministro Alexandre de Moraes.
um áudio bombástico vazou, trazendo uma frase que está tirando o sono do sistema. Tem coisa vindo para o Brasil e o cenário não está favorável para Moraes. O que isso significa? Os bastidores estão pegando fogo, as peças estão se movendo rapidamente e a blindagem do STF pode estar rachando de vez. Alan, estamos te ouvindo. Max, Ludmilla, Lacombe, tudo bom, pessoal que está assistindo? Eu tenho duas notícias aqui bem interessantes, né? Duas breaking news para vocês. A primeira é com relação ao Alexandre de Moraes. Para quem não sabe, eu já estou em Washington, D.C., falar com vocês. Tem bombinha para entregar aí no colo do Alexandre de Moraes, sim. Né? Essa semana tem coisa para acontecer aí. Realmente temos que esperar até amanhã. Tem coisa boa para vir. Essa é a notícia boa, né, para o Brasil. É realmente animador e otimista. O cenário não está favorável para Alexandre de Moraes, que, como o próprio Metrópolis teve que soltar, né, uma matéria. Todo jornal precisa manter o seu produto, né? Então, até o Metrópolis tem que falar umas verdades de vez em quando, porque fica feio demais, né? Quando todo mundo está falando alguma coisa e aquilo acontece e o jornal não fala. Então, o que o Metrópolis fez, né? Aquela matéria, acho que é Paulo o nome dele, né? Paulo Capelli. Paulo Capelli, é de fato esse incômodo tanto do Jason Miller, do Elon Musk e do próprio Trump com relação ao governo brasileiro, sobretudo ao Alexandre de Moraes. Então isso aí, de fato, tem coisa boa para acontecer. E a outra é que eu publicamente aqui falo que mudei completamente a minha ideia com relação à fala ali do Bolsonaro, dizendo que fora Lula 2026, né? Fontes muito próximas ao presidente me falaram que o presidente não quer enganar as pessoas com a palavra impeachment para não ser cobrado de algo que não vai conseguir fazer nesse exato momento. Então o presidente Bolsonaro está extremamente preocupado em chamar as pessoas para as ruas para algo que não vai acontecer, ou seja, o processo de impeachment demora, se começar uma movimentação agora vai ser só para o ano que vem, as pessoas. E o que ele está lutando e batalhando nos bastidores é a questão da anistia, né? Que não era nem para ter anistia, né? Era para exatamente Alexandre de Moraes ser preso e todos ali que estão cometendo esses crimes bárbaros contra direitos fundamentais, direitos humanos fundamentais, pagarem pelos seus crimes, né? Isso está sendo feito. O que o Alexandre está fazendo vai sofrer consequências, sobretudo internacionais. E eu acho interessante o presidente deixar isso bem claro, né? Não é coincidência que Bolsonaro foi indiciado agora. Eles estão desesperados, tentando criar uma cortina de fumaça para desviar a atenção do que está por vir. E isso é só o começo. A justiça americana pode estar se preparando para agir e a qualquer momento podemos presenciar uma reviravolta sem precedentes na história do Brasil. O que você acha disso tudo? Comente, compartilhe e vamos espalhar essa verdade. Que viva Cristo Rei! Família, o negócio tá ficando degradante pro lado do Barbudo e Companhia Limitada. Esse Eupoio, né, que é o Carvajal, ele colocou a boca no trombone lá nos Estados Unidos, pessoal. E até General Mourão Cia tá envolvido no meio desse balaio de gato aí. A situação tá pesada, a gente tem falado aqui, batido na tecla, que uma hora esse barbudo vai cair e o careca vai cair junto. Então, vamos ficar ligados aí, Fábio. Vamos ficar antenados, tá? Porque a qualquer momento a gente volta com novas informações. Veja esse vídeo aqui, pessoal. Muita gente não vê, né? Assista esse vídeo aqui do início ao fim. Vai subir um card aqui, ó. Clica nesse card aqui que você será direcionado para outro vídeo aí. Assista até o final. Comenta aqui de onde você está me acompanhando. Se você acha que o Brasil será livre, comenta aqui também embaixo aqui. E nos encontramos mais tarde aí, às 9 da noite. Um abraço e até breve.